Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Em nome de Jesus, hoje estaremos iniciando mais uma lição bíblica da nossa revista, uma lição maravilhosa dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E bom é nós estarmos aqui mais uma vez, para poder compartilharmos, Estarmos compartilhando um com os outros, porque essa é a nossa parte, compartilhar dessas lições maravilhosas e colocarmos em prática. Que nós possamos hoje também estar com esse estudo maravilhoso e abençoado, estarmos realmente absorvendo do que é bom, aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Nós vamos estar orando agora para estar dando abertura à escola bíblica e em nome de Jesus. Oremos então. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Paizinho querido, porque Tu és aquele que tem conduzido o seu povo. Tu és aquele que tem falado ao coração do seu povo. Tu és aquele que tem realmente guardado. E nós te agradecemos por isso, porque Tu é um Deus real nas nossas vidas. Tu és aquele que se preocupa com o seu povo. Por isso nós estamos aqui neste dia para aprendermos, compartilharmos, dividirmos de tudo aquilo que Tu tem nos ensinado através dessa lição abençoada, dessa lição maravilhosa que tenha crescido na vida de cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, ouvir, nós precisamos, Senhor, estudar e colocar em prática tudo aquilo que Tu tem para cada um de nós. Que seja revelado tudo de melhor. Nós viemos extrair da parte do Senhor Jesus. Agradeço pela escola dominical, pelo professor, pelas pessoas que estão ouvindo, que estão sendo alcançadas por Ti neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, essa é a lição de número 16, que vai falar do novo homem, nova vida. E muito bom nós estarmos realmente iniciando essa lição com esse título novo, mas depois nós temos tratado da supremacia de Cristo em nossas vidas, agora nós iremos colocar em prática o que nós aprendemos. E termos uma nova vida na realidade, através desse estudo, hoje aqui. E eu vou estar lendo a palavra que se encontra em Mateus 6, no Evangelho de Mateus 6, dos versos 19 ao 21. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Palavra forte, né? Nós precisamos nos atentar a isso, aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Graças e paz, amados e amadas do Senhor. Louvado seja o Pai por mais esse momento, por mais esta oportunidade. Continuarmos aprendendo com a sua palavra, com os seus ensinos, e pela sua misericórdia e graça Ele nos levem a uma prática efetiva de tudo aquilo que o Filho dele realizou em nosso favor. Louvamos a Deus porque Ele abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos entender a grande e poderosa obra que o Filho dele realizou em nossas vidas. E com esse poder e com essa grande obra, agora que os meus olhos foram abertos, de que forma eu e você vamos continuar vivendo e praticando? Essa lição de número 16, ele vai começar a tratar isso nos capítulo 3, no capítulo 4 da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. E ela tem como título essa ideia: um novo homem, uma nova vida. Esse novo homem, essa nova vida vem então dessa supremacia de Cristo, que aprove o nosso Pai abrir os nossos olhos espirituais para que pudéssemos enxergá-los. Tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que então agora, como co-participantes, co-herdeiros das bênçãos espirituais, porque estamos nele. Louvamos ao Pai por isso. Então chegamos à lição de número 16. Nós vamos começar agora o novo capítulo, que é o capítulo 3. Nós vamos ter um texto básico, que é de 1 ao 17, Colossenses
3, do 1 ao 17. E nós vamos ter o versículo-chave, o versículo 12. Eu vou estar lendo então o capítulo que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, o terceiro capítulo da sua epístola, dos versículos 1 ao versículo 17. Eu pedi aos irmãos que estejam acompanhando, já estejam com a sua palavra aberta, para que você venha permitir que o Espírito Santo de Deus fale contigo, testifique com essas verdades, porque Ele habita em vós, e Ele então vai trazer essa revelação com profundidade e com as verdades que Ele fala aos seus filhos. Então, está assim escrito em Colossenses 3, do 1 ao 17. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem, como seus feitos, e vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, aonde não há grego nem judeu, circuncisão ou nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E contudo, fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, meu amado, não pode ser diferente. Todos esses estudos aqui, como nós terminamos aqui o versículo 17. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Que esse nome seja engrandecido, que esse nome seja louvado, que esse nome realmente venha falar profundamente no seu coração. Que tudo seja para a honra e glória dele, para louvor dele, e assim que essa palavra venha falar profundamente àqueles que tiveram os seus olhos abertos e entenderam a supremacia de Cristo. Então, como eu falei, o versículo-chave é esse. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então ele começa dizendo, revesti-vos como eleitos, aqueles que foram separados, aqueles escolhidos, que por implicação vai trazer a ideia daqueles que receberam a benevolência do Senhor. Nós, aqueles que entenderam a supremacia de Cristo, foram esses separados por Ele, foram esses escolhidos por eles, que agora recebem da parte dele a benevolência, o cuidado e a misericórdia que vem da parte dele. Então, ele também coloca aqui, revesti-vos como os eleitos de Deus, santos, aquele puro, limpo, incluindo a noção de respeito e veneração. Essa ideia de santo aqui, como aquele que foi separado, como aquele que foi limpo pela ação do pecado, não pelo agir do homem, mas daquilo que ele realizou. Os santificados em Cristo Jesus, essa obra de santificação em Cristo, que só Ele poderia realizar e só Ele pode realizar na vida do homem. Um processo de santificação que parte dele.
na vida do homem. Então, essa ideia aqui de santos e amados, né? Indicando sentimentos. Recebemos então esses sentimentos de amados, como nós já pensamos no capítulo anterior, por estarmos então no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos também no amor de Deus, porque Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós agora, santos e amados dele, de termos afetos, ou de terno afeição, ou entranhas, né? Algo de profunda, algo de profundo. Quando o apóstolo Paulo coloca, né, na tradução bíblica aqui, na qual eu li, ele coloca entranhas, né? Algo assim que vem do seu interior, para trazer uma ideia de profundidade e uma terna afeição. Algo que é inquebrável, algo que nunca vai haver motivo nem forma para estar separando a esses que são santificados em Cristo Jesus, a esses que são escolhidos, a esses que foram então eleitos de Deus, a esses a qual então ele revela e mostra a supremacia do amor do Pai. E ele coloca também aqui algumas outras coisas, né, como misericórdia, aquela que traz a realidade da piedade ou solidariedade. Esse Deus então que olha então para esses escolhidos, para os eleitos, de uma forma que eles passam a ser então de alguma forma alcançados por essa graça, por esse favor, por esse cuidado divino, e que tudo que ele realmente tem alcançado e recebido da parte do Pai. E ele também coloca aqui, né, a bondade nesse mesmo versículo, como o bem que foi recebido, o bem que foi alcançado, o bem que foi dado a ele. Então esse versículo é muito importante para nós, por isso ele é um versículo chave, a qual nós vamos ter como direção e como base de tudo aquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós, e tudo aquilo que Ele tem trazido como ensino em nossas vidas. Amém, amados? Então, aqui nós vamos ter o início daquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Bom, então, a introdução da lição, ela fala assim: os 2 primeiros capítulos de Colossenses estão relacionados com assuntos doutrinários, centrados na pessoa e obra de Jesus Cristo. Como nós estamos falando aqui, essa supremacia de Cristo, tanto, né, nos ensinos bíblicos, tudo aquilo que foi deixado, tudo aquilo que ele deixou aos seus apóstolos que passaram então e deixaram escrito que chegou até a nós, como também a pessoa e a obra dele, o ofício de Cristo, aquilo que ele realizou, aquilo que ele fez e a poderosa obra e a eficiência dela em nossas vidas. Então essa supremacia nos foi mostrada. Paulo achou necessário combater o erro que ameaçava a igreja de Colosso e defender a verdade. Aqui, né, como toda a ideia da carta, nós estamos falando que Paulo refutava os ensinos dos falsos mestres. Tudo aquilo que de alguma forma poderia tirar o Cristo do centro da realidade cristã e do caminho que deve prosseguir a todo aquele que então deseja viver uma vida piedosa e devota a Deus, né? Então há um confronto, há uma refutação. O apóstolo Paulo, ele luta pela verdade, e essa luta pela verdade precisa estar ainda nos nossos lábios. Nós também precisamos não nos acomodar em relação aos falsos ensinos, não de alguma forma permitir que a necessidade do tempo, né, vivido possa nos levar a nos desviarmos dessa verdade. Mesmo parecendo que é demorado, que não vai ter respostas, mas o centro do Cristo no ensino da igreja produz cristãos maduros e aqueles que verdadeiramente entenderam o plano da salvação. E nós precisamos defender essa verdade. A verdade do ensino, a verdade centrada na pessoa de Cristo e o valor da sua obra. Nos 2 últimos capítulos, o apóstolo trata de temas práticos. Lembra aos crentes que Jesus Cristo é também vida, que, quando flui do coração dos homens, os faz triunfar sobre o pecado. Jesus Cristo é também vida.
toda essa realidade e tudo que nos foi revelado pelo Pai vai produzir uma vida espiritual nesse homem. Esse homem então deixará de viver como outrora vivia e vai ter uma nova vida agora. Como o título da lição nos traz, um novo homem, uma nova vida. Não que esse homem agora ele vai trazer frutos que vão corroborar com essa transformação, com essa mudança que foi realizada pelo poder de Deus na sua vida e pelo poder dessa palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que livra o homem da ação do pecado. Nós estávamos pensando outro dia em nossa igreja a respeito da realidade do estudo da teologia, que quer dizer o estudo de Deus. O estudo da teologia, ela precisa produzir vida, porque tu vai estudar esse Deus que é vida. Esse Deus que é vida, então, com certeza produzirá vida em você e a qualquer outro que beber da fonte do conhecimento a qual você também tem bebido. Então, a verdadeira teologia, numa busca real e madura daquilo que Cristo realizou, produz vida. Ele não pode produzir esterilidade, só se for o quê? Um conhecimento sem o conhecimento de Cristo. Um conhecimento longe de Cristo. Um conhecimento com Cristo como base, a teologia vai produzir vida. Então, essa daí é a introdução dessa lição. O primeiro tópico vai tratar a vida ressurreta. O primeiro tópico vai tratar da vida ressurreta. E ela vai ter como base os versículos do 1 ao 4 de então Colossenses 3. Eu vou estar lendo novamente. A leitura da Bíblia é aquilo que nos dá suporte. É aquilo que nos faz realmente permanecermos nos meios, nas dificuldades, nas alegrias, jamais esquecermos do nosso Senhor e que tudo que façamos realmente glorifique a Ele. Então eu vou ler novamente. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Esses primeiros versículos do capítulo 3 são uma conclusão de tudo que foi dito antes e, ao mesmo tempo, uma excelente introdução a tudo aquilo que se segue. Então, ele conseguiu aqui, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele traz, então, nesses 4 primeiros versículos, essa ligação entre a obra poderosa de Cristo sobre a sua pessoa, os seus ensinos, com essa vida transformada e essa prática de vida agora. Então, o número 1 desse primeiro tópico vai falar o quê? A experiência já obtida. A experiência já obtida. Se foste ressuscitados juntamente com Cristo, olha só, o título fala a experiência já obtida. E aí ele inicia com essa conjunção. Se foste ressuscitados. A ideia aqui, o apóstolo Paulo não quer duvidar que o povo de Colosso realmente tinha ressuscitado. Tinha morrido em Cristo, já havia ressuscitado como esse novo homem nele. Essa colocação aqui, essa conjunção se aqui, é que ele entende o quê? Esse novo homem que morreu em Cristo Jesus e ressuscitou nele, vai ter essas práticas. Já foste ressuscitado juntamente com Cristo. Além de ter passado pela experiência espiritual da morte com Cristo, em Colossenses 2:20, o crente passa com ele pela experiência da ressurreição, em Romanos 6, do 5 ao 11. Isso quer dizer que, sendo participante da nova vida de Cristo, é agora cidadão de um mundo diferente. Se essa é a experiência do cristão, então toda a sua vida se transformou. Toda a sua vida se transformou. A ascensão segue a ressurreição, meu irmão. Vamos pensar aqui? Morreu, ressuscitou e ele foi assunto aos céus. Então, é essa sequência aqui que o apóstolo Paulo começa a me trazer e a trazer a você. Morremos em Cristo Jesus, ressuscitamos nele. Então agora precisamos pensar nas coisas do alto.
Está vendo que dessa maneira o apóstolo Paulo ele leva o cristão a viver como o seu Senhor viveu. Tudo aquilo que ele passou e tudo aquilo que ele tem deixado para cada um de nós. Morte, ressurreição e ascensão. Morremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo e agora pensamos nas coisas do alto. Pensamos nas coisas do alto. Possuímos, então, a partir deste encontro real e transformador, o verdadeiro, o pensamento santo quanto a Cristo. Quando, então, temos esse encontro real e transformador, não somente, como eu tenho falado aqui, uma teologia árida, mas quem teve o encontro com o Senhor dessa teologia, com esse Deus a qual precisa ser, de alguma forma, buscado, desejado pelo aquele que então teve seus olhos abertos, ele começa então a entender quem é esse verdadeiro Cristo e tudo aquilo que ele realizou. E ele também passa a ter o pensamento santo quanto a ele. De que forma? Querer de alguma forma viver uma vida em santidade, de abrir mão de sentimentos, abrir mão de atitudes, deixar de fazer coisas que outrora faziam. Tudo isso agora não para se mostrar, mas agora é natural essa transformação e essa mudança, essa realidade, essa obra poderosa que Cristo fez. E ele colocou aqui Romanos 6, do 5 ao 11, que eu vou estar lendo junto com os amados. E eu quero convidar você também, se estiver aí com a sua Bíblia, abra Romanos 6, do 5 ao 11, que está assim escrito: Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio. Pois, quanto ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Mortos para o pecado. Então, quando ele fala aqui que a morte não há mais domínio, é essa morte espiritual. Não há mais domínio para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, por essa obra poderosa. Então agora, essa realidade espiritual que opera e que age na vida desse que entendeu essa supremacia. O segundo, o número 2 desse primeiro tópico fala o novo propósito da vida. Primeiro foi a experiência já obtida. A experiência de morrer, de ressuscitar em Cristo e agora pensar nas coisas do alto. E agora então ele fala, com tudo isso, qual é o novo propósito? Qual o objetivo disso? De que forma isso vai ser demonstrado nas nossas vidas? Como pessoas ressuscitadas juntamente com Cristo, os crentes precisam orientar vontade e pensamentos para as coisas mais sublimes. Então, como pessoas que foram ressuscitadas juntamente com Cristo, os crentes precisam orientar a vontade e o pensamento agora às coisas que são do alto. A minha vontade, o meu pensamento, ela vai estar sempre voltada para isso. Eu vou buscar pensar nas coisas do alto. Eu vou manter a minha vontade nas coisas que são do alto. Não vou deixar que a minha vontade me leve para as coisas que outrora me dominavam. Vou ser maduro de saber controlar e ter domínio sobre as coisas que podem até ser lícitas, mas que não me convêm. Porque agora, como nova criatura, o novo homem, vestido agora com o sangue do Cordeiro e com as verdades dele, o velho homem já se despiu e já levou com ele toda a ação do pecado. Toda a ação do pecado. A letra A, um interesse pelo alto
Isso nós vamos ver no versículo 1. Buscai as coisas lá do alto. Significa dirigir a vontade para as realidades que valham a pena. As coisas do alto estão em contraste com as coisas terrenas. O alto é onde Cristo vive. O crente é encorajado a focalizar Cristo como alvo da sua vida. Ele foi levantado muito acima de todas as coisas. Primeira coisa, buscai as coisas do alto, as coisas celestes, aquilo que é espiritual para a nossa vida. O homem, novo homem, o homem regenerado, o homem que ressuscitou em Cristo Jesus, ele sente prazer nas coisas espirituais. Ele sente desejo de viver as coisas espirituais. Isso é o que motiva a vida desse homem, então, depois dessa realidade de transformação e de mudança. E ele também coloca aqui, o alto é onde Cristo vive, né? Com essa ideia de localização, naquela ideia de aonde o nosso Senhor hoje está e o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer, né? Como promessa e como herança para a vida daqueles que Ele separou, a qual Ele tem tratado, a qual Ele tem trazido sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos pensar que a distância, né, de lugar, de separação entre nós, pois o Cristo nos cerca com seu poder. E aí alguns irmãos, né, e aí eu entendo que precisam ter um pouco mais de maturidade, continuam verificando e entendendo um distanciamento de Deus, como se Ele estivesse longe de nós, como se Ele não estivesse vivendo uma realidade que o reino já está no meio de nós. Nós já vivemos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, não pleno, mas nós já vivemos já vivemos desse reino, incluídos nele, não pela nossa vontade, mas pela obra que Cristo realizou. E com isso, então, nós temos o poder de Deus nos guardando, agindo em nossas vidas, com poder, com graça, transformando o nosso viver, trabalhando nas nossas necessidades, visitando-nos naquilo que precisamos e nos revestindo, nos dando graça para prosseguirmos a carreira que tem proposto para todos nós. E isso é o nosso Senhor que produz em nossas vidas. E na letra A, o nosso autor ele colocou aqui Filipenses 3,19. Nós vamos estar lendo junto com os irmãos. Filipenses 3,19. Está assim escrito em Filipenses 3,19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. É quando ele coloca aqui as coisas do alto, então estão em contraste com as coisas terrenas. E aí, então, ele colocou esse versículo aqui, Filipenses 3,19. Por quê, meu amado? Aqueles que pensam nas coisas terrenas, eles estão, então, em perdição. É claro que vivemos e estamos nessa pátria. Mas como tem sido colocado aqui pela superintendente, foi em uma ministração também, a respeito que somos peregrinos nessa terra. Somos passageiros nela. E nós temos uma mente agora superior a essas verdades. E precisamos caminhar dentro desse pensamento. Avançarmos nessa direção. De pensarmos nas coisas que estão de cima. E não permitir que as coisas terrenas nos prendam. E nós venhamos permitir sermos presos por ela. A letra B fala assim: o pensamento dirigido para o alto. Tá? Tem como base aqui o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. É um complemento da expressão anterior. Os crentes devem fixar os pensamentos o que é mais sublime e o que enobrece a mente em vez de corrompê-la, ou ocupar a mente com o que edifica e não o que destrói. Pensai é dedicar a mente, ser devotado às coisas espirituais. Meu amado, nós temos falado aqui das práticas, das disciplinas espirituais, se envolver com esse compromisso e com essa relação que vai produzir você força espiritual, a cada mais dia desejo de viver espiritualmente. Mas isso vem
de uma relação verdadeira com Deus. Um tempo para Ele. Separar esse tempo de qualidade, a qual nós temos falado sempre. Um tempo de oração, um tempo de meditação das Escrituras. Um tempo de aguardar Deus falar contigo através da palavra dele. Então, ele fala e nos traz essas coisas. Pensai nas coisas lá do alto. Pensar nesse sentido, pensai no sentido de assiduidade. Todo momento, em todo instante, pense nas coisas do alto. Quando isso estiver longe, quando isso estiver vago num momento de dificuldade, traga louvores. Louvores que tenham uma centralidade em Cristo Jesus, e as verdades do poder da obra deles irão te ajudar. Irão te ajudar a acalmar o teu coração. E então o Espírito Santo de Deus falará contigo, ministrará ao teu coração. Não possuímos mais, os desejos depravados, porque agora fomos transformados e fomos transformados para a honra e glória do Senhor. Então, não tendo mais esses desejos depravados, esses desejos mundanos, agora podemos glorificar e exaltar o Senhor. E ele continua falando também sobre as cerimônias que continuam a nos prender o que é terreno. As cerimônias que estavam então prescrita na antiga aliança, deixa o homem preso à realidade terrena e não ver as coisas grandiosas celestiais que Cristo já realizou. Quando ele utiliza que nós devemos então nos afastar dessas coisas terrenas, porque, mais uma vez eu quero lembrar, ele combatia e refutava o legalismo. E aí então, as práticas das cerimônias, da guarda de dias, as festas, símbolos, tudo aquilo que tipificava Cristo, agora já me levou até o Cristo. O Cristo já chegou. E eu não posso mais ficar vivendo voltado a ela, porque isso me prende às coisas que são terrenas. Na letra C, ele está assim escrito: a razão para a vida ressurreta. Está no versículo 3. Porque introduz a razão de viver como ressurreto. A nova liberdade e finalidade da vida em Cristo segue a renúncia do crente ao pecado. Morreste. O cristão morreu para o sistema do mundo, por meio da fé e da união com Cristo na sua morte e ressurreição. Gálatas 6,14. A vida está oculta, pode-se entender como escondida e guardada em lugar seguro, sob o domínio do Pai e do Filho. Quando o pecado, quando ele coloca aqui morreste, é renunciar, abandonar. Morreste, então agora nós renunciamos os desejos depravados, tudo aquilo que nos dominava, e agora então nós abandonamos tudo isso para vivermos uma nova vida. Nós vamos ver nos transcorrer, como nós lemos aqui nos transcorrer dos versículos, como ele fala a respeito que os homens não devem mais cometer e realizar coisas que outrora faziam e viviam. Precisam estar abrindo mão dessas coisas. E ele colocou uma outra palavra aqui: a vida está oculta. Essa vida que está escondida no Cristo. A vida que hoje temos, ela está escondida no Cristo. Sem o Cristo não há vida. Não há vida. Porque ele está tratando aqui dessa vida espiritual. O homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. E morto espiritualmente, ele não tem o desejo, ele não tem a vontade dele. Só esse que então, renascido em Cristo Jesus, pode ter então como abandonar, pode então como renunciar aos desejos do pecado. Precisamos estar mortos para o mundo, para a ressurreição com Cristo. Não há como termos ainda qualquer ligação com o mundo, nos desejos depravados, nas vontades, e estamos em Cristo Jesus. Isso vai ser uma incoerência, verificarmos ainda amor pelo mundo e estar em Cristo Jesus. O amor em Cristo Jesus trará então a morte para os desejos do mundo, e então viveremos livres dele. Ambos precisa ser vista em nós. Sabe, meu amado? Isso agora, esse que entendeu a supremacia de Cristo, o povo precisa verificar isso em nós. Não só de palavras. Não só abrir a boca e falar que eu entendi essa obra
e declarar essa obra, mas as minhas atitudes vão corroborar com isso. Mesmo que as dificuldades na nossa vida estejam fora, tragam dores, angustiam, vem a nossa vida estar fora do perigo. Sabe, meus irmãos e irmãs, é interessante nós pensarmos nisso. As dificuldades continuarão vindo, as dores, as angústias, né, vão continuar chegando às nossas vidas. Mas a nossa alma está guardada em Cristo. A nossa vida está guardada em Cristo. Então isso nos traz esperança. Isso nos traz alegria. Isso nos dá força para continuarmos. Mesmo que os dias difíceis, os dias maus venham. Mas em Cristo Jesus, guardado nele, nós vamos estar sempre prosseguindo. Precisamos ter esta certeza que não podemos buscar vida em outro lugar. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. Vida somente nele. Então, o número 3 desse primeiro tópico fala assim: a manifestação da vida ressurreta. A manifestação da vida ressurreta. E ela tem como base, então, o versículo 4, né, de Colossenses 3. Nesse versículo, temos a promessa da manifestação de Cristo, que se dará no futuro. Ele voltará, e todo olho verá, até quantos transpassaram. Apocalipse 1:7. O aposto que é a nossa vida. Explica que ele não apenas nos deu, ele é a vida que vivemos. Cristo é a vida que vivemos, amados. Glória a Deus por isso. Ele não somente nos deu essa vida, mas ele é a própria vida. E por isso, então, eu e você precisamos estar e caminhar nessa vida. Longe dele, não há vida. Ele é a videira verdadeira, a qual precisamos estar enxertados nele. Precisamos estar enxertados nele. Naquele dia, quando o Senhor regressar, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo serão manifestados com ele em glória. Serão manifestados com ele em glória. Os santos glorificados, os santos transformados, agora não mais debaixo do corpo e do sangue, da carne e do sangue, que não podem herdar o reino dos céus, mas agora transformados pela ação poderosa da obra que Cristo realizou em nosso favor. A volta de Cristo, meu amado, será a manifestação de nossa vida. Glória a Deus por isso. A parúzia, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é a manifestação da vida dos santos. Nós glorificamos e exaltamos ao Senhor por isso, amados e amadas do Senhor. Porque está oculta nele e só deverá se manifestar quando ele se revelar plenamente. Quando Cristo, então, se revelar plenamente a todos os olhos, a vida daqueles que estão oculta nele também se revelará e se manifestará por completo. Eu quero trazer essa palavra para ti, para que você se mantenha firme, se mantenha estimulado, se mantenha envolvido e comprometido com essa verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o seu poder esteja sobre as nossas vidas. Agora eu vou estar passando então para a nossa superintendente, que vai estar fazendo as considerações finais, vai estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pelas suas benézias. Tenham dias abençoados em vossas vidas. Amém, irmãos e irmãs do Senhor. Bom, chegamos mais ao final de mais uma escola bíblica. Queremos agradecer você que tem nos acompanhado. Muito bom, né? Poder extrair coisas maravilhosas do Evangelho, da Palavra de Deus, e que nós possamos experimentar essa verdadeira comunhão com o nosso Senhor e com nossos irmãos, verdadeiramente. Nós devemos realmente nos apegar a isso, que é importante nas nossas vidas. Queremos parabenizar a nossa igreja, que completou 34 anos. Até aqui o Senhor tem nos auxiliado, tem nos ajudado, e tem sido muito prazeroso estar ali na nossa igreja, na Congregacional do Catiri, juntamente com os nossos líderes, com os nossos irmãos, e nós queremos agradecer a Deus, porque só Ele que pode fazer tudo isso por nós, naquela comunidade abençoada, maravilhosa em que nós nos encontramos.
né? Nós estaremos orando pela nossa igreja. Queremos também orar pelo irmão Joãozinho, que também completa mais um ano de vida, em nome de Jesus. Pela Bia, a Beatriz, que está lá conosco também. Deus venha também abençoar a vida dela, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos concedidas a nós, tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelos enfermos, aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento, passando por dificuldade, e o Senhor ali estendeu as suas mãos, curou, guardou, pelos livramentos, tantos livramentos que nós temos tido, né? A cada momento de nossas vidas. Precisamos agradecer por nós sermos realmente canal de bênção na vida dos nossos irmãos, através da palavra do Senhor, sermos canal de salvação para a vida de outros, nós possamos assim construir pontes, né, para estar ajudando um ao outro. E que a palavra do Senhor venha ecoar naquele lugar sempre, sempre. E que as pessoas se acheguem mais a Cristo. Porque é importante, através de tudo isso, nós temos aprendido aqui juntos. Estejamos crescendo também juntos. Estejamos sendo encorajados para estar sobrevivendo nesses dias ruins, nos dias maus que sobreveio a cada um de nós. Que nós possamos estar assim firmes nessa palavra, firme em Cristo Jesus. E não olharmos para trás nas diversidades, nas circunstâncias ruins. Nós possamos estar assim buscando a face do Senhor a cada dia, a cada momento. E eu convido a você a continuar conosco. Hoje à noite, nos dias de culto da semana, nós já estamos ali na igreja, aguardando você com todos os cuidados necessários. Graças a Deus estamos todos bem, que Deus tem nos guardado, em nome de Jesus. E eu agradeço ao Senhor por isso. Por isso nós nos encontramos alegres, felizes na presença do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar nesse momento, para estar terminando a escola bíblica, em nome de Jesus. Oremos então. Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigada, Senhor. O Senhor reina, Senhor, em nossas vidas. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Obrigada porque nossa igreja está ali há 34 anos, Pai, firme, forte, ali, Senhor, de pé, louvando, agradecendo o Teu nome, falando do Teu Evangelho para aquelas vidas. Que vidas ali, Senhor, sejam alcançadas, sejam atraídas, Senhor, por Ti naquele lugar. Que nós sejamos canal para poder alcançar essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, como Tu queres, como lhe apraz. Obrigado pela vida do João, da Bia. Senhor, continua atuando também na vida deles, dando a eles, Senhor, o melhor que é a Tua salvação, a Tua palavra, que eles jamais venham esquecer disso, que Tu és aquele que tem guardado e que tem falado aos corações. Peço, Senhor, também por aquelas que estão precisando ouvir algo da Sua parte, precisam, Senhor, de um acalento, um refrigério na alma. Senhor, que eles sejam alcançados também. Se revela a cada um deles em nome de Jesus. Deus, que eles venham Te buscar verdadeiramente. Pai, muito obrigado pelos livramentos. Aquelas pessoas que pediram oração, que foram recebidas, que hoje estão agradecidas por Ti, Senhor, por o Senhor ter ouvido, Senhor, cada oração. Obrigado pelos visitantes, pelos colaboradores, por aqueles que estão juntamente conosco, caminhando ali naquele lugar. Senhor, os vizinhos agora sejam alcançados. Senhor, venham se render a Ti. Venham, traga o arrependimento verdadeiro para a Tua igreja, Senhor, porque sem arrependimento não há salvação. Precisam crer em Ti, precisam se arrepender, Senhor, dos caminhos maus. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor concede a cada dia as nossas vidas. Entregamos nas Tuas mãos o nosso pastor, entregamos todas as famílias ali naquele lugar. Muito obrigada, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.